Olá, meus irmãos, a todos que hoje nos assistem pela primeira vez e também aqueles que já nos acompanham, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Paula e sou colaboradora do Centro Espírita Irmã Rosa. O tema dos nossos encontros no mês de dezembro é Centro Espírita Irmã Rosa, 100 anos aprendendo a viver com Jesus. Quem fará o estudo de hoje é o nosso querido irmão Alberto, também colaborador do Irmã Rosa, que falará sobre a parábola da rede. Mas antes de passarmos a palavra ao Alberto, vamos fazer a leitura de uma página e a nossa prece inicial. A página escolhida para o dia de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel, lição de número 107, Vinda do Reino. E Emmanuel vai destacar o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E Emmanuel comenta: os agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte somos defrontados por irmãos aflitos pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto em muitas ocasiões pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior. É sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Não surge à comum apreciação, porque a maioria dos homens transitam semicegos por intermédio do túnel da carne, sepultando os erros do passado culposo. A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente à visão dos humanos. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, querida Irmã Rosa, somos gratos pela oportunidade abençoada de podermos aqui nos reunir para seguirmos com os nossos estudos sobre o Teu Evangelho, Senhor Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Rogamos, Mestre, que o Teu olhar amoroso se faça sobre nós, nos dando permissão para iniciar a reunião do dia de hoje. Rogamos também o amparo dos bons Espíritos, benfeitores da casa da Irmã Rosa, que eles possam chegar a todos os lares que agora estão conosco conectados, que possam tocar todos os corações das famílias aqui representadas, e que cada um de nós possa cooperar, elevando os pensamentos, emanando bons sentimentos, para que assim possamos melhor absorver as orientações do dia de hoje. E que, acima de tudo, da posse desses esclarecimentos e ensinamentos, possamos colocá-los em prática com força, coragem, bom ânimo e esperança. Fiquem conosco, queridos amigos, nos amparando, nos abençoando por mais esta vez. Que assim possa ser. Graças a Deus.
Vamos agora ouvir o nosso amigo Alberto. Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Que Jesus nos abençoe em mais esta feliz oportunidade de estarmos aqui neste especial mês de dezembro, virtualmente reunidos, para juntos estudarmos um pouco mais do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina dos Espíritos. O evangelista Mateus registrou no capítulo 13 do seu Evangelho um belo discurso de Jesus feito em parábolas. Mateus começa nos dizendo que Jesus, saindo de casa, se assentou junto ao mar. E muitas pessoas o envolveram, chegaram perto dele, com o objetivo de ouvi-lo. Jesus então entrou no barco, sentou-se no barco e a multidão ficou de pé à beira do mar. E então Jesus falou muitas coisas para aquele povo através das parábolas. Neste discurso nós vamos perceber Jesus fazendo ou tentando fazer com que os homens compreendessem o que era o reino dos céus, sem defini-lo, porque talvez seja indefinível o reino dos céus por sua natureza, mas através de comparações, Jesus faz com que o homem possa ir entendendo o que é o reino dos céus. E assim ele começa contando a parábola do semeador, depois conta do trigo e do joio, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro, a da pérola, para finalmente chegar à parábola da rede. A parábola da rede vai dos versículos 47 até o versículo 50 deste capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E Mateus registra que Jesus finalmente diz então que o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda a espécie. Depois que a rede estava cheia, os pescadores a puxaram para a praia e, sentados, colocaram os bons em vasilhas e jogaram fora os ruins. E Jesus então compara: assim será no fim do ciclo. Sairão os mensageiros e separarão os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha do fogo, onde ali haverá prantos e ranger de dentes. Esta é a parábola, objeto da nossa conversa desta oportunidade, conforme a nossa irmã Paula já nos falou. É a última parábola de uma série de 7 parábolas que Jesus conta nesta oportunidade. E neste mês de dezembro, nesse especial mês de dezembro para todos nós, quando nós convencionamos comemorar o aniversário ou o nascimento de Jesus, quando o campo vibratório do nosso planeta melhora sensivelmente por conta de todos nós estarmos conectados com esta comemoração, nós temos como tema central do nosso mês 100 anos aprendendo a viver com Jesus, conectando-nos também às comemorações de 100 anos que o Centro Espírita Irmã Rosa, no dia 2 de dezembro, completou 100 anos de fundação. Então, como diz o tema, são 100 anos aprendendo a viver com Jesus. E neste mês, onde estamos analisando uma série de parábolas, neste sentido de continuarmos dentro da instituição Irmã Rosa, aprendendo a viver com Jesus. Esta parábola, que é o objeto do nosso estudo, ela nos fala do reino dos céus, como todas as anteriores deste mesmo capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Então vamos analisar a parábola, buscando tirar as lições preciosas que toda parábola do Cristo tem. Inicialmente, vamos estabelecer 3 objetivos. O primeiro deles é nos lembrarmos por que Jesus falava em parábolas. Por mais que passemos rapidamente por esse objetivo, que
talvez outros companheiros também já tenham passado, mas é importante nós, neste momento, nos lembrarmos por que Jesus falava em parábolas. E em seguida vamos, então, interpretar a parábola da rede segundo a visão espírita, para podermos trazê-la para os nossos dias e mergulharmos no terceiro e último objetivo do nosso estudo, que é tirarmos as lições para os dias de hoje ou as consequências morais advindas do aprendizado das lições que se apresentam. Então, iniciando, nos lembrando do porquê que Jesus falava em parábolas, no próprio capítulo 13, neste próprio discurso de Jesus, nós encontramos essa explicação. Lá no versículo 10 até o versículo 13, após Jesus ter contado a parábola do semeador, os discípulos se aproximaram e perguntaram para ele: por que falas em parábola? E Jesus então lhe respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Então Jesus aqui explica para os seus discípulos que ele estava se utilizando da pedagogia apropriada para os educandos que ele tinha, que eram ainda pessoas que não tinham condições de compreender as lições de uma forma direta. Vendo não viam, ouvindo não ouviam. Como é isso, Senhor? É porque, apesar de estarem ouvindo, não estavam compreendendo. Então Jesus fala de uma forma alegórica para que esta lição ficasse perpetuada, para que nós, ao longo das nossas muitas reencarnações, pudéssemos ir entendendo pouco a pouco as suas lições. Quando chega a doutrina espírita, nós vamos ter, então, o complemento desta explicação na questão 627 do Livro dos Espíritos. Porque Allan Kardec pergunta assim para os espíritos: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? E os espíritos respondem: Jesus empregava na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se agora necessário que a verdade se torne inteligível. Vejam a explicação dada pelos espíritos. Jesus estava falando de acordo com os tempos e os lugares, mas que agora, 2000 anos depois, nós já tínhamos condições de compreender com mais profundidade essas lições. Então os espíritos continuam. A nossa missão, a missão dos espíritos, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, se referindo à expressão que o Cristo se utilizou quando explica porque falava por parábolas. Vendo não veem, ouvindo não ouvem. Então os espíritos vêm agora abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, de forma que o ensino se torne claro e sem equívocos, de forma que nós não possamos mais justificar a nossa ignorância de que não estamos entendendo as lições. Agora nós temos possibilidade de apreciar com razão, e os espíritos estão incumbidos de preparar o reino que Jesus anunciou, conforme eles registram nesta resposta a Allan Kardec. Então, sabendo agora, né, tendo esse entendimento perfeito do porquê que Jesus falava por parábolas, porque foi o recurso pedagógico que ele utilizou, sabedor de que naquela época nós ainda não tínhamos condições de compreender, mas que hoje já temos, então agora vamos olhar para a parábola, tendo por base as lições que a doutrina espírita nos dá para que possamos compreender. Ora, Jesus, como sempre fazia nas suas parábolas, ele se utilizava dos fatos cotidianos da época. Então, jogar a rede ao mar para puxar os peixes era um fato que as pessoas viam todos os dias, né? Era a chamada rede de arrastão. Quando se jogava uma rede, uma ponta da rede ficava na praia, a outra era puxada por um barco em semicírculo,
Ela ficava na vertical, porque ela tinha chumbo embaixo e cortiça em cima, e depois então o barco voltava e os pescadores puxavam aquela rede e vinham então peixes de todas as espécies. E os pescadores sentavam ao chão e separavam os peixes que estavam bons, que estavam grandes, colocavam numa vasilha, né? Separavam dos peixes que estavam ruins e que eram devolvidos para o mar. Então, essa era a operação que todos estavam acostumados a ver. E Jesus se utiliza desta comparação, porque este fato era conhecido de todos. Mas agora nós precisamos colocar as lentes do simbolismo para nós começarmos a compreender a parábola. Este mar que Jesus está aqui nos apresentando é a criação de Deus, onde estamos todos nós inseridos. Os peixes somos nós, os homens, que estamos neste mar que é a criação. Esta rede representa a ação das leis de Deus para que se dê o aperfeiçoamento espiritual. Então, vez por outra, essa rede é puxada para se fazer um balanço. Aquilo que Jesus chama do fim do ciclo nada mais é do que um balanço, um momento de balanço que é necessário que se faça. E Jesus então diz que aqueles peixes que estivessem ruins seriam então lançados à fornalha, onde haveria pranto e ranger de dentes. E isso nada mais é do que novas provações, novas reencarnações reparadoras, para que, de acordo com a lei de causa e efeito, nós possamos ir nos ajustando. Então vejam a comparação que Jesus está fazendo, né? Esse fim do ciclo, que nós poderíamos imaginar, por exemplo, a cada ciclo reencarnatório, a cada retorno ao mundo espiritual. A nossa consciência nos leva a fazer uma avaliação. Então, é neste momento que nós vamos perceber que fizemos um plano ao reencarnar, mergulhamos no corpo físico, tivemos uma atuação nesta existência e quando voltamos para o plano espiritual, nós vamos comparar aquilo que planejamos com aquilo que realizamos e vamos então, de uma forma natural, fazermos uma separação vibratória por conta daquilo que ainda nos atrai, né? É claro que podemos também imaginar que esse ciclo é um ciclo do planeta, né? Poderíamos também imaginar que é o nosso planeta partindo agora para uma nova categoria, saindo de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Neste momento também vai se dar esta separação dos bons e dos maus. Então, essa parábola nos leva a podermos pensar em tudo isso, tanto avaliarmos o ciclo reencarnatório, quanto avaliarmos o ciclo planetário. A cada regresso nosso ao mundo espiritual, então, nós podemos imaginar o fim de um ciclo e nós vamos nos separando de forma natural, vibratoriamente. Vamos para os lugares onde temos afinidades, né? E percebemos que os espíritos que estão cuidando de nós, né? Aquilo que Jesus chama dos mensageiros, que interferem, percebendo a nossa necessidade de reencarnar, de ir para aquilo que Jesus chamou a fornalha de fogo, né? O fogo do sofrimento que purifica, o choro e ranger de dentes, que é o que nós vemos diariamente no nosso planeta Terra, né? Quando mergulhamos no corpo físico, nós temos que passar por uma série de dificuldades típicas de um planeta de provas e expiações. Muita violência, muita corrupção, muitas doenças, muitas dores. Isto é o pranto e o ranger de dentes. E isso é determinado de acordo com a nossa conduta, né? Se a nossa conduta está harmonizada com as diretrizes do Evangelho, se estamos usando o nosso livre-arbítrio dentro desta existência de forma harmonizada com as lições que o Cristo nos ensinou, seremos aqueles peixes bons, né, que seguiremos a nossa tarefa evolutiva. Mas, se não, nós precisaremos voltar ao corpo em mundos como a Terra ou até mesmo inferiores à Terra. É o que vamos
ver os Espíritos nos dizendo. Então, o reino dos céus, a que Jesus se assemelha, nós poderíamos aqui compreender o que é esse reino dos céus em duas possibilidades, como nos diz Eliseu Rigonati no livro O Evangelho dos Humildes. Lá ele vai nos dizer que a gente pode ter um sentido objetivo, e aí o reino dos céus serão os mundos felizes, os mundos celestes, os mundos regenerados, mas também há um sentido subjetivo do qual temos uma preferência para explorarmos um pouco mais este sentido subjetivo, que o reino dos céus seria a nossa tranquilidade de consciência, a nossa paz interior, a nossa felicidade íntima, temos o nosso coração pacificado, temos a calma interna, fé em Deus, compreendemos as leis de Deus e nos submetemos às suas vontades. Então é um estado de pacificação íntima que seria o reino de Deus. Por isso que Jesus fala que o reino de Deus está onde? Dentro de nós, né? Então, quando Jesus nos apresenta o reino de Deus, temos para nós que esta definição subjetiva, segundo Eliseu Rigonati, se apresenta de forma mais apropriada, porque esse reino ele é conquistado não após a nossa desencarnação, ele é conquistado ao longo da nossa existência. Esse reino não é necessariamente um lugar geográfico, mas é o momento em que há uma unificação com o Pai. Como Jesus falou, né? Eu e o Pai somos um. Aí está o reino de Deus, é um estado de alma que podemos assim imaginar quando nós nos unificamos com Deus, sendo suas criaturas, nós nos unificamos. Então, para que possamos encontrar esse reino de Deus, é preciso que a gente mergulhe dentro de nós mesmos. É preciso que nós tenhamos a nossa consciência despertada e ajustada às leis de Deus. É preciso que nós tiremos o nosso foco das questões materiais para colocarmos nas questões espirituais. É preciso que nós saiamos da busca do ter para a busca do ser. Aí está o reino de Deus. Trazendo esta parábola para os nossos dias, para nós percebermos o que está se passando no nosso planeta e nas nossas existências, para podermos assim tirar as lições importantes, vamos destacar o que diz Allan Kardec lá no livro A Gênese, no capítulo de número 17, Predições do Evangelho, no item 63, que ele intitula Juízo Final. Então Kardec traz exatamente esta alegoria do juízo final. Um trechinho do que Kardec diz: tendo que reinar na terra o bem, necessário é que sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo que precisavam para se melhorarem. Mas chegando o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia do mundo, interdito será ele como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos. Serão exilados para mundos inferiores. Então aqui está um fim do ciclo como sendo o fim de um período planetário, né, onde o nosso planeta, saindo da categoria de expiações e prova, está galgando um andar superior para o mundo de regeneração. Então, aqueles espíritos que não estiverem em condições de permanecer neste planeta de regeneração, como aqui os espíritos estão nos dizendo, eles serão retirados deste planeta e levados para mundos inferiores. É isto que o Cristo chamou do prantos e ranger de dentes. Ainda no livro A Gênese, no capítulo 18, Os Tempos São Chegados, no item de número 6, Sinais dos Tempos, os Espíritos vão nos dizer assim, Kardec vai registrar assim: a humanidade tem realizado incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes, do bem-estar material.
Ponto. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Então aqui estão características dos peixes que terão condições de serem escolhidos como bons. São aqueles que derem agora sequência ao progresso moral. Porque o progresso intelectual nós já conseguimos incontestáveis, como aqui os Espíritos estão nos dizendo. Mas é preciso que a gente avance no progresso moral, avance na fraternidade, na solidariedade, no bem-estar moral. Sem isso, nós seremos aqueles que vamos voltar para o mergulho do corpo, onde haverá prantos e ranger de dentes. Então não é mais apenas desenvolver inteligência. Agora, neste momento de transição, neste fim de ciclo planetário, o que se pede é elevar sentimentos, é combater o egoísmo e o orgulho, para que a gente possa ter as características daquele peixe que, ao ser retirado da rede, seremos selecionados como os bons peixes. E São Luís, no Livro dos Espíritos, também vai colaborar com tudo isso que os Espíritos nos dizem, né, na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? E às vezes a gente se faz essa pergunta porque entramos num raciocínio materialista e achamos que isso é impossível. A pergunta feita a São Luís é: o reinado do bem será implantado na Terra um dia? A resposta dele, alguns trechinhos, né, da resposta dele são os seguintes: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem. Por meio do progresso moral, praticando as leis de Deus, o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e afastará os maus. Então vejam que é a nossa atuação, é o nosso livre-arbítrio que vai fazer com que o bem reine na Terra. E aqui eles repetem a mesma informação que foi dada anteriormente na Gênesis. Predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais do momento em que se dará, por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão a geração nova. Então, ele está nos dizendo que há uma geração nova chegando. Os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, serão daí excluídos. Ou seja, não haverá nenhum cataclismo, nada de grandes consequências. Naturalmente, conforme os espíritos que estão ainda arraigados ao mal forem desencarnando, não poderão voltar para a Terra. Terão que ir para outros planetas, terão que ir para o prantos e ranger de dentes. Então serão daqui excluídos, irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões, penosas missões, que contribuirão para o seu próprio adiantamento e para o adiantamento daqueles que lá estão, dos espíritos ainda mais atrasados que lá estão. E falando ainda dessa geração nova, a partir do item 27 deste mesmo capítulo, Kardec vai registrar o seguinte: grande emigração se verifica. Emigração é deixar um lugar para se estabelecer em outro, dos que fazem o mal pelo mal. Então, os espíritos que fazem o mal pelo mal, os peixes ruins, estarão emigrando, ou seja, saindo da Terra, indo para um planeta do mesmo nível ou inferior à Terra. Serão excluídos para mundos inferiores com missão de fazê-las avançar. É o que foi dito por São Luís anteriormente. E serão substituídos por espíritos melhores, ou seja, haverá uma imigração, que é alguém que vem de algum lugar para cá. Então, os espíritos melhores estarão encarnando como já estão encarnando na Terra, e assim vai havendo a renovação. Vai havendo pouco a pouco essa renovação. Os espíritos registram: a geração atual desaparecerá gradualmente e a nova sucederá da mesma maneira. Então, é aos poucos. A época atual é uma época de transição. E aí ele traz características da nova geração. Ele diz: vai se distinguir pela inteligência e razão precoce, aliado ao sentimento inato do bem,
das crenças espiritualistas. Então, esses espíritos que estão reencarnando têm essas características para poderem ajudar o planeta a chegar à categoria de regeneração. Ao contrário, os espíritos atrasados, aqueles que estão saindo, que não poderão ficar, ele dá características. São os que se revoltam contra Deus, que têm propensão instintiva às paixões degradantes, sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de apego a tudo que é material. E eles dizem, sem essa emigração, a humanidade terrestre não ficaria indefinidamente estacionada, mas seriam precisos séculos, talvez milhares de anos, para alcançar o resultado que meio século bastaria para realizar. Ou seja, Deus está interferindo, é isso que está acontecendo. A rede, que é a atuação das leis de Deus, está fazendo uma seleção para ver quem pode ficar aqui e quem não pode. Isso acelera. Se deixasse apenas pelo nosso livre-arbítrio, como os Espíritos dizem, seriam precisos milhares de anos. Mas com esta interferência da providência divina, retirando os que fazem o mal pelo mal, meio século bastará para realizar este mesmo progresso. Então, são as explicações que os Espíritos vão nos trazendo a respeito do reino dos céus, que nós podemos interpretar como sendo o final do ciclo planetário e o planeta Terra saindo do mundo de provas e expiações onde o mal predomina para um mundo regenerado, onde nós vamos conviver com o bem e com condições completamente diferentes do que hoje nós vivemos. Jesus, nas suas lições, tenta explicar de muitas formas diferentes o que é o reino dos céus, né? Conforme falamos lá no início, conforme Pastorino é que fala isso, Carlos Torres Pastorino, no livro Sabedoria do Evangelho. Pastorino diz que Jesus não define o reino dos céus porque ele é, por natureza, indefinível, mas ele procura explicar o reino dos céus por comparação, né? Então ele vai dizer, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Vejam como Jesus fala no reino dos céus, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Deixai que venham as minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Os últimos serão os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Então vejam que Jesus insistentemente nos falou sobre o reino dos céus. E nós, pouco a pouco, por essas comparações, nós vamos compreendendo, né? Emmanuel nos chamou a atenção na página que foi lida lá pela nossa amiga Paula no início, né? A fala de Jesus, que está em Lucas, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então não adianta nós fingirmos que somos os peixes bons, porque na hora que vier a rede, não haverá como nós fingirmos, né? Então não adianta nós termos apenas uma aparência exterior. É preciso que seja uma realização íntima. É preciso que a gente mergulhe dentro de nós mesmos. É preciso que a gente faça o que o Cristo falou: brilhe vossa luz, né? Seja a árvore que dê bons frutos, né? Seja o sal da terra, seja a luz do mundo, que são formas que Jesus teve de nos trazer o melhor entendimento das características que nós precisamos ter para entrarmos no reino dos céus. Mas para concluirmos as nossas reflexões, vamos trazer uma receita para nós entrarmos no reino dos céus. Uma receita que nos foi deixada por um dos principais discípulos do Senhor, aquele que nasceu em Assis e recebeu o nome de Francisco. Em especial, quando estamos neste mês de dezembro, em que nós comemoramos o aniversário do Cristo, em que a nossa sensibilidade fica mais aflorada, talvez tenhamos condições, seja um melhor momento ou um momento mais adequado para nós entendermos
essa receita que Francisco de Assis nos deixou como sendo uma receita para nós entrarmos no reino dos céus, para nós termos essa pacificação íntima que representa ter o reino dos céus dentro de nós. Então Francisco, naquela oração que foi atribuída a ele, né, ele vai dar uma receita, dizendo: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Ou seja, ele quer ser um instrumento, ele não quer ser o instrumento, já acabando aí com orgulho completamente nesta primeira frase. Então, que cada um de nós queira ser, no nosso pequeno círculo de atuação, instrumento que leve paz, que leve informações adequadas para as pessoas viverem de forma mais feliz. E aí ele vai então dar uma receita de 8 comportamentos que nós devemos ter na sociedade para podermos ser felizes. E ele vai dizer: onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Nós estamos cercados de ódio neste mundo de provas e expiações, e nós não podemos ser aqueles que vamos alimentar o ódio, que vamos botar lenha nesta fogueira do ódio. É preciso que a gente coloque o amor. E ele continua dizendo: se há ofensa, que seja eu a levar o perdão, que nunca sejamos nós a responder a uma ofensa, mas sim a perdoarmos e compreendermos a ignorância do outro. Se há discórdias, e há tanta discórdia ao nosso redor, nas redes sociais e etc., mas que não sejamos nós a levarmos mais discórdia, que sejamos aquele que tem a característica do bom peixe, que levemos a união. Onde há dúvidas, e há tanta dúvida pairando com o pessimismo diante do mundo em que estamos vivendo, mas nós, conhecedores do Consolador prometido e das lições do Cristo, podemos levar a fé, como nos diz Francisco. Se há erro, que sejamos nós a levar a verdade libertadora que o Cristo nos apresentou. Se há desespero, que sejamos nós a levar a esperança. E quem pode levar mais esperança do que aquele que teve acesso às lições do Consolador prometido, meus amigos? Se há tristeza, que sejamos nós a levar alegria, uma alegria, um otimismo que é real, é o otimismo daquele que entendeu a vida e que sabe o que está fazendo aqui, e que sabe o que nos reserva ao futuro. E se há trevas ao nosso redor, meus amigos, que sejamos nós a levar a luz, que sejamos nós a fazer brilhar a nossa luz, a ser a luz do mundo, como o Cristo nos recomendou. E depois Francisco vai concluir a sua receita para entrar no reino dos céus, dizendo: Senhor, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Que a gente pare de se vitimizar e que a gente olhe para a dor do próximo, levando consolo, porque nós já temos condições de fazer isso, de compreender mais do que ser compreendido, de amar mais do que ser amado. Porque nós já aprendemos com as lições de Jesus e da doutrina espírita que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Quanto mais nós perdoamos, mais nós somos perdoados. E a lição máxima que Francisco encerra a sua prece, que é morrendo que nós renascemos, que a morte não existe, quem morre é o corpo, e nós continuamos no mergulho no corpo para podermos evoluir. Que saibamos aproveitar, meus amigos, neste mês de dezembro, onde nós estamos, convencionamos comemorar mais um aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Que saibamos presentear da forma mais adequada o aniversário através da nossa mudança íntima, de nós olharmos para as suas lições e praticarmos as suas lições. Ele nos disse: aquele que pratica as minhas lições é meu amigo. Que sejamos amigos do Cristo, praticando as suas lições. Muito obrigado pela atenção de todos, que possamos ter um final de ano de paz, de harmonia, com o reino dos céus dentro de nós. E agora nós vamos ouvir a prece final, que será feita pelo nosso amigo Breno, que possamos, mais do que nunca, nos reunirmos em torno desta prece, ouvirmos com o nosso coração sintonizado com a espiritualidade, para sermos beneficiados pelas energias, para termos a nossa água fluidificada. Muito obrigado pela atenção, Feliz Natal, Ano Novo, muita paz a todos.
Graças a Deus, graças a Jesus, mais uma vez e sempre. Agradecemos por mais uma oportunidade de estudo evangélico cristão à luz da doutrina espírita e a presença da luz do Mestre Jesus em torno de nós e de nossos lares. Para nós que temos o Centro Espírita Irmã Rosa como nosso ponto de luz, também agradecemos às bondosas Irmã Rosa, Irmã Nália Franco e a todos os trabalhadores do plano espiritual que vibram pelo nosso bem. E que as sensações de paz e esperança que tomam conta de nossos sentimentos não fiquem exclusivamente conosco. Aproveitemos este momento para potencializar os sentimentos de caridade, rogando ao alto para que as boas vibrações geradas em uma atividade como esta possam se irradiar por nossa vizinhança, nossa cidade e, quem sabe, por acréscimo de caridade, por todo o mundo. Pois, com certeza, neste momento, há grupos de orações em diferentes pontos do planeta, orando pela paz, pela esperança de dias melhores, pelo desenvolvimento do verdadeiro e puro amor. Assim, a todo instante, somos capazes de fazer parte de uma corrente de oração e vibração do bem junto a irmãos que agora sequer conhecemos. Mas formamos um grupo de trabalho, como se faz pela internet, muito poderoso de luz e amor. Ao fim, rogamos a fluidificação de nossa água, para que ela também receba as sutis vibrações do alto e complemente o benefício que já recebemos ao longo deste encontro. Assim seja, graças a Deus.